és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, cantem. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. Feliz sábado, Geniel. Feliz sábado, Suede. Feliz sábado você que está em casa.
Hoje, 6 de junho, nós estamos aqui mais uma vez, preparamos uma live maravilhosa nesse sábado, maravilhoso para você. E desde já peço para vocês ativarem as notificações, se inscrevem no nosso canal e curta aí um culto maravilhoso, preparado com muito carinho para você. Verdade. Aproveita também, pode deixar seus comentários, como foi tua semana. Se tiver algum pedido especial, pode deixar aqui também, que nós estaremos orando por todos os pedidos que forem colocados aqui. E mais um detalhe. Compartilhe essa live, compartilhe esse link nos grupos que tu participa, nos grupos de família. Enfim, vamos levar essa mensagem ao maior número de pessoas possíveis. Sim, vamos começar fazendo uma oração? Vamos, oremos então. Feche seus olhos onde você estiver e ore conosco. Senhor Deus, muito obrigado por esse sábado, obrigado por essa live, Senhor, obrigado por estarmos envolvidos nesse projeto, Senhor. Muito obrigado por cada pessoa que está assistindo. Sê conosco no restante dessa programação, que Teu Santo Espírito esteja nos ungindo, esteja nos usando, meu Deus, e que essa mensagem venha fazer diferença na vida de muitas pessoas. Sê conosco nos momentos a seguir. Entrego todos aqui, Senhor, e cada pessoa que está assistindo, seus familiares, tudo em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Bom dia, feliz sábado. É muito bom estarmos aí na sua casa para louvarmos juntos o nome de Deus. E agora nós vamos cantar uma música que fala sobre a missão que Jesus nos enviou, que é sermos sal da terra. Jesus nos deu essa missão, seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir do amor de Deus e a verdadeira paz e a doce esperança no porvir. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. A vida que Jesus viveu, o exemplo que Ele nos deixou, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Informativo Mundial das Missões. O cego espiritual. Osten é adventista e agricultor na Noruega, e certo dia ouviu um sermão na igreja que o deixou ofendido. O homem que pregou se vestia de maneira bem simples e pregou com o coração, usando textos bíblicos sobre o amor de Deus. Osten gostava de sermões duros e de preferência que se baseavam apenas nos livros de Ellen White. Mas ao final do sermão, ele ouviu a voz de Deus dizendo: "Você precisa confiar em mim." Ao voltar para casa, Osten decidiu provar que o pregador estava errado e, para isso, passou horas lendo a Bíblia. Mas após um ano de pesquisa, ele se sentiu confuso. E então a história sobre como Jesus devolveu a visão ao cego Bartimeu o impressionou.
Osten percebeu que espiritualmente ele era como Bartimeu e precisava pedir a Deus para lhe abrir os olhos. Ele clamou a Deus: "Dei-me uma visão espiritual." E então lembrou-se da história bíblica dos 2 discípulos a caminho de Emaús. Eles caminharam com Jesus, porém não o reconheceram. Seus olhos foram abertos somente quando, em casa, Jesus orou pelo alimento. Osten percebeu que estava longe de Jesus por causa de seu apego à verdade que ele mesmo tinha estabelecido. A partir desse dia, a Bíblia se tornou mais viva para ele. Ele podia ver algo dele em cada história dos evangelhos. Os relatos da Bíblia e os livros de Ellen White ganharam nova vida, e Osten passou a testemunhar sobre sua transformação. Depois de algum tempo, ele foi convidado a ser pastor, e hoje prega de forma amorosa sobre a salvação em Jesus. Em 2017, a sua oferta ajudou a transformar o porão da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Betel, em Oslo, em um centro de influência para jovens. Obrigado por sua ajuda! E neste trimestre, nossas ofertas irão mais uma vez construir um centro de influência na Noruega, desta vez em Sortland. Sejamos liberais! Bom dia, feliz sábado a todos que estão nos assistindo aí no conforto da sua casa. Quero já pedir para vocês compartilharem o link, porque agora vamos estudar a lição. Então, chame a sua família, chame seus amigos, todos para participarem desse momento. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus, agradecemos porque temos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Peço que Teu Santo Espírito esteja conosco para que entendamos o que o Senhor quer dizer. E, Senhor, guarde a Tua Palavra no nosso coração. É isso que eu te peço e a tudo eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, então hoje nós temos uma presença nova aqui em nosso meio, nosso amigo Michael, ele vai se apresentar daqui a pouco. Ele que vai trazer um pouco sobre a lição dos jovens, que falou sobre a herança, né? E também fala muito também sobre o que a lição dos adultos fala, que é a Bíblia como história. Mas então vou deixar, Michael, tu se apresentar para nós, conte de onde tu veio, como surgiu, o que come. Obrigado. Na verdade, eu faço parte do grupo da igreja do Pastor Rodrigo, que é a Comunidade de Vida e Saúde. Nesse belo dia ele fez o convite para me vir aqui e estou aqui. Então, logicamente estou morando hoje em Novo Hamburgo, mas eu sou natural lá de Passo Fundo. Nossa, Passo Fundo veio distante, então. Né? Mais ou menos. Certo, então, Michael, o que tu achou de mais importante na lição dos jovens? Conte para nós. A lição dos jovens, quando eu estava lendo, a primeira vez que eu bati os olhos nela, o título, né, a herança do Senhor, eu fiquei imaginando esse título e logo eu linkei com a imagem, que é uma criança, né? É uma criancinha. E automaticamente eu já me liguei, né? E tá falando sobre a herança que é os filhos. E justamente é isso que está acontecendo. Então a lição dessa semana, ela nos trouxe a ideia, né, de que Deus ele deixa os filhos, né, como uma herança para nós. E eu me perguntei, mas será que isso faz importância para mim, jovem? E eu falei para mim mesmo, faz. Talvez se fosse algum tempo atrás, não faria tanta importância, mas hoje eu tenho certeza que sim. Hoje eu namoro, né, então eu tenho uma perspectiva um pouquinho diferente, né, do que eu teria atrás. Então eu sempre estou conversando com a minha namorada Mi. Beijo, Mi. Já aproveitando o gatinho, né? E a gente sempre se depara falando sobre esses assuntos. E o filho é algo realmente muito importante, que a gente fala bastante sobre o que é o filho na nossa vida. O que vai ser, na verdade, né? E a lição dessa semana, sendo sucinto, ela traz uma forma bem interessante para a gente analisar todo esse contexto do filho, que é a forma do planejamento que a gente tem que ter para ter um filho, né? Se a gente for pensar, o namoro é muito bom, você tá na paixão, né, no love ali, mas uma hora tu vai ter que decidir, uma hora tu vai ter que decidir casar, uma hora tu vai ter que decidir ter os filhos. E o planejamento é uma das principais formas iniciais para você construir o seu pensamento.
E por muitas e muitas vezes a gente senta, a gente conversa e coloca as nossas ideias mesmo. E eu acredito que isso deve ser uma das formas para o jovem também fazer no seu dia a dia. Ah, mas eu não namoro. Mas eu não tenho ninguém hoje para dividir esses pensamentos, né? Mas uma hora vai ter. E é uma ideia que a gente tem que ter, que o planejamento é o fundamental. Até muitas vezes quando a gente está conversando, eu e o amigo, sobre várias coisas, eu sou meio perfeccionista até demais. Quando a gente está conversando, principalmente relacionando ao nosso futuro, eu sempre estou com o celular aberto e a calculadora está aberta. Por quê? Porque a gente tem que calcular gastos, calcular o dinheiro, o que a gente vai gastar, o que a gente não vai gastar. E o planejamento financeiro é a base para tudo. Então a lição, ela nos aponta o planejamento como uma das principais formas de pensamento para a gente ter os objetivos, né? E isso de fato é muito interessante. E é algo que é importante para a vida do jovem, né? Para a gente entender isso. Não sei se o pastor fala. Sim, Michael. Nossa lição de segunda-feira vai falar, ali tem por título, Para a Honra e Glória de Deus. Quando a gente pensa em filhos como herança do Senhor, a gente tem uma cerimônia que é bastante bonita, chamada Dedicação de Crianças. E quando a gente dedica a criança ao Senhor, a gente está querendo dizer que a vida dela é para a honra e glória dele, para a honra e glória de Deus. Então é bonita essa cerimônia, mas também é um momento de grande responsabilidade para os pais. Porque quando a gente dedica uma criança ao Senhor, os pais estão se comprometendo diante de Deus que a vida daquela criança é para a honra e glória dele. Então os pais vão fazer ao máximo na educação para que essa criança possa trilhar um caminho, uma jornada nos caminhos do Senhor, para que cada dia ela possa, com sua vida, honrar e engrandecer a Deus. A gente vê na Bíblia, por exemplo, algumas mães que não poderiam ter filhos, e elas clamam, pedem ao Senhor para que o Senhor pudesse dar filho para elas, e esses filhos nasceram com uma missão, e a vida deles foi para a honra e glória de Deus. Exato, né? A lição dessa semana ela trouxe a história de Ana, que era uma mulher estéril, né, que não conseguia ter filhos, mas através da oração, da fé que ela tinha, Deus a abençoou. E voltando a falar sobre aquela minha linha de raciocínio, né, sobre a questão do planejamento, algo que me chamou bastante a atenção da lição, que foi um ponto interessante, que a gente tem que ter a responsabilidade, né? Deus ele nos dá essa bênção, Deus ele nos dá essa herança. Nós, como jovens, hoje, a grande maioria, quem estuda na lição dos jovens, provavelmente não tenha filho. Então, esse assunto ele se encaixa perfeitamente. Pelo fato de que lá no futuro, nós poderíamos dizer assim, cara, lá naquela lição, o pastor tal, o meu pai, a minha mãe, me deram uma explicação sobre, né? E a herança é bem interessante o título, né? Que quando a gente pensa em herança, a gente lembra de bênção. E o oposto da bênção é a maldição. Infelizmente, muitas vezes, quando nós não seguimos aquilo que a Bíblia e que o próprio Deus, Jesus Cristo, apresenta para a gente pode trazer um filho, nossa, com uma maldição, imagina, né? Eu tenho uma amiga minha, que ela fez vários projetos sociais comigo, Caleb, entre outros, e infelizmente ela, né, em um determinado momento da vida dela, ela se afastou um pouco desses projetos, da ligação, e, né, ela engravidou, né? E só que não era nada planejado, ela não tinha em mente aquilo, né? E simplesmente aquilo foi, digamos, um peso para ela. E nossa, se você for parar para pensar nisso, imagina um ser, uma criança, um bebê, ser uma maldição na vida de alguém. Então Deus ele nos deixa essa realidade de filho como uma bênção. Então nós devemos seguir a ideia de que realmente quando nós tivermos os nossos filhos, nós temos que ter todo um planejamento por trás disso e trabalhar com a ideia de que realmente é Jesus Cristo, Deus ele nos dá essa dádiva. Pensando em herança, você tocou nos jovens que ainda não têm filhos. Mas espera aí, deixa eu falar para você que tem filho. Qual é a herança que você está deixando para os teus filhos? Quando eles lembrarem do teu nome, o que é que eles vão lembrar? O que é que eles vão achar? O que é que você deixou de legado para os teus filhos? Sabe que a última mensagem de um grande homem é sempre muito importante e relevante. Moisés, ele saberia que iria para o monte e iria morrer. Então ele deseja ali no capítulo 30 do Deuteronômio para juntar todos os seus familiares, juntar os seus queridos, os líderes, e ele dá uma última mensagem.
E a última mensagem de Moisés é muito importante e relevante. E ele disse para o povo que o povo precisa se achegar a Deus, guardar os seus mandamentos, estatutos e juízos. E quando a gente lembra, os filhos lembraram de Moisés, lembraram das orientações que Moisés passou para eles. E hoje os nossos filhos, quando eles pensam na gente, o que é que você tem deixado de legado para eles? É a herança do Senhor. Mas também Deus nos dá uma missão de também a gente deixar uma herança para eles. Toda essa lição dos jovens traz uma grande realidade, que não há existência humana fora da história. Os filhos nada mais são do que a continuação da história dos pais, né? E agora trazendo para a lição dos adultos, que falou bastante sobre a Bíblia como história, a gente vê o estudo da Bíblia com o estudo da história. E aí, pastor, eu já lanço uma pergunta para ti. Questões históricas realmente importam para a fé? Sim, porque a Bíblia é um livro de história. A Bíblia ela conta a história da fundação do mundo, como o mundo veio a surgir. A Bíblia conta a história de um povo, e a Bíblia ela é escrita no fluxo da história. Então, é relevante para a minha fé? Sim, porque se eu pego a história e comparo com a Bíblia, eu tenho ali na história uma ciência que comprova a veracidade dos escritos bíblicos. Então é importante, a história e a Bíblia andam juntos, porque a história vai complementar os escritos da Bíblia. Até mesmo a gente tem a arqueologia que comprova muito sobre isso, né? A gente tem a referência para nós, que é o Rodrigo Silva, ele traz muito disso. A gente vê tantas e tantas pessoas que acompanham a Novo Tempo, por exemplo, porque eles têm muito dessa ideia de que realmente a arqueologia, tudo aquele estudo, motiva muito a fé. E de fato, sim. E a arqueologia é uma ciência que comprova, a arqueologia bíblica, comprova a veracidade dos escritos bíblicos. Exato. Sim, e toda a lição durante a semana, ela traz bastante exemplos para nós de coisas que estão na Bíblia, histórias que estão na Bíblia retratadas e que já foi comprovado, né, nos achados históricos que realmente aqueles fatos aconteceram. Mas pensando nisso que tem coisas da Bíblia que ainda não foram provadas. Qual é o perigo da gente se ligar muito na questão de, não, só vou acreditar se eu ver? A gente vai na questão da fé. Fé a certeza daquilo que a gente não vê, mas a gente sente. A gente correria um risco muito grande se a gente só dissesse assim, igual Tomé, eu preciso ver para crer. Então eu preciso ver, eu preciso apalpar para poder eu crer. Então, na Bíblia, quando a gente estudou a lição, mediante essa circunstância aqui, a gente precisa ter fé para acreditar. Por exemplo, o vento, a gente não vê o vento, mas a gente sente. E da mesma forma é Deus, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente tem um encontro com a palavra de Deus, a gente sente a presença de Deus. Então, os achados são importantes para comprovar a veracidade da Bíblia, sim. Mas a gente não pode esquecer que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela contém o caráter de Deus, aquilo que a gente precisa saber para a nossa salvação, a revelação de Deus para o ser humano está contida na palavra de Deus. Então é importante a gente se agarrar à palavra de Deus, os achados arqueológicos, a ciência comprovando a Bíblia, isso é fantástico. Mas também a gente precisa ir para a Bíblia e ter fé. Fé em Deus, acreditar que a Bíblia ela não contém, mas ela é a palavra de Deus escrita e revelada para todo ser humano. E a lição também traz bastante histórias de como Deus livrou Israel. Então prova que Deus é um Deus que atua na história. Ele não só fez parte da história, como ele também pode mudar os cursos. E aí eu já trago outra pergunta, vocês ambos podem responder. Como você pode se lembrar de que Deus, que tão miraculosamente libertou Israel naquele tempo, é o mesmo Deus a quem você ora, em quem você confia e de quem você depende? Quando a gente olha para o Deus do Antigo Testamento, a gente vê um Deus que atuava no fluxo da história. Deus tirano, né? Digamos assim. Ele atuava mais intensificado no fluxo da história. A gente vê mais relatos da Bíblia e a gente parece que o Deus da gente hoje é um Deus mais distante. Mas quando a gente olha para a Bíblia e a gente olha para o fluxo da história, eu tenho certeza que você que está nos acompanhando ali, você tem algum milagre que Deus realizou na sua vida. Então, mesmo Deus
que ele foi capaz de realizar milagres no passado, é o mesmo Deus que está do teu lado nesse momento. Eu tenho certeza que ele realiza milagres na tua vida. Então, em paralelo, é justamente esse Deus que operou no passado, o povo de Israel, ele estava junto, ele era um Deus presente, mas agora Deus enviou o Espírito Santo, o outro Consolador. É esse Deus que está sempre ao lado da gente, convencendo a gente do pecado, da justiça, do juízo. É esse Deus que está convencendo a gente dos nossos erros, trazendo a gente para perto de Deus no ministério da reconciliação. Essa questão da história de Deus, né, em relação a Deus, eu tenho um exemplo disso na minha vida, né? O meu avô, ele orou durante 20 anos para a minha família se converter. O meu pai, enfim, tinha diversos problemas com o alcoolismo. A minha mãe era uma pessoa muito doente. Então, o meu avô insistiu, e de fato, pela oração dele, os milagres aconteceram. E pelo fato daquela oração dado no início, foi passando o tempo, e hoje a gente percebe que uma cadeia de coisas foi acontecendo para chegar onde eu estou hoje, onde meu irmão, onde meus pais estão hoje. Quando a gente olha para acerca da veracidade da Bíblia, esse é um assunto que é muito legal da gente analisar. Porque, por exemplo, alguns anos atrás, a gente não tinha ainda um achado arqueológico falando sobre Davi. E muitas pessoas acreditavam que a dinastia Davi, a dinastia do povo de Israel, não existiu. Por quê? Porque Davi foi o princípio, o ungido de Deus, aquele que começou, seu filho Salomão, o templo. Então a gente não tinha algo, a ciência ainda, a arqueologia não comprovou a veracidade. Em 1993, a gente teve um achado, umas escavações em Tel Dan, que é o norte ali de Israel, e a gente teve algo especial que aconteceu ali. Descobriram uma inscrição enorme numa pedra ali em Damasco, que registrou a vitória de um povo sobre o rei de Israel. E nesse achado estava escrito que esse povo ganhou da casa de Davi. Então, é um dos achados mais antigos que a arqueologia, quando olhou para aquilo, agora está vendo, a gente teve uma dinastia da casa de Davi. Ou seja, é mais uma prova comprovando, redundância, prova comprovando a veracidade da Bíblia. Ou seja, esse achado arqueológico comprovou que a dinastia de Davi existiu, que o rei Davi existiu, que a sua casa existiu, que os seus descendentes existiram. E a gente pode, através da arqueologia, comprovar a veracidade da Bíblia. E pensando nisso, eu acho importante, porque toda a Bíblia não é possível comprovar inteiramente a Bíblia. Já na lição a gente teve vários exemplos de partes da Bíblia que já foram comprovadas historicamente. Mas isso eu acho que é um gás a mais, não que sem isso não teríamos fé o suficiente, mas eu acho que é um gás a mais para a gente renovar as esperanças. Porque se várias partes da Bíblia já estão sendo comprovadas, por que as partes que não foram comprovadas historicamente não seriam verdades também, né? Eu tenho uma frase de um professor, o pastor Ivanaldo, e essa frase eu carrego ao longo da minha vida, que às vezes a gente tem muitas perguntas a respeito da Bíblia. Mas por que isso? Por que aquilo? Por que Deus não deixou isso aqui revelado? Por que a gente não tem isso aqui revelado para a gente saber? E ele tem uma frase que ao longo das aulas, ele dizia para a gente, que eu carrego essa frase, que ele diz que tudo que está revelado na Bíblia é o que Deus revelou, que a gente precisa saber para a nossa salvação. Ou seja, você vai ter a eternidade inteira para poder perguntar a Deus, questionar a Deus. É o suficiente, né? O que está na Bíblia é o suficiente. Para quê? Para a gente conhecer a Deus e para a gente se salvar. Então, esses achados arqueológicos que comprovam a veracidade da Bíblia são importantes? São. Mas a gente não pode perder de vista que a Bíblia ela é a palavra de Deus. O que contém na Bíblia é algo fantástico que Deus deixou para o homem, e a Bíblia tem um poder de transformar a vida de todo e qualquer ser humano. A Bíblia aberta, lida e praticada, a gente pode assim perceber a mão de Deus a transformar a nossa vida. Então eu acho isso, o poder da Bíblia, impressionante. Não as folhas, mas sim o Deus, que é o autor da Bíblia, e esse sim, ele tem um poder para transformar a nossa vida.
E algo em relação à Bíblia que eu acho que se aplica muito à nossa vida é que a gente tem várias histórias, parábolas, né? E que a gente consegue aplicar na nossa própria vida. Então é algo que nos dá mais esperança ainda, porque a gente percebe, cara, mas essa pessoa viveu isso que eu estou vivendo hoje, né? Essa pessoa também aconteceu isso com essa pessoa, Jó, né? Teve todas aquelas tragédias na vida dele. E muitas pessoas podem usar dessas histórias como uma esperança, porque grande parte delas, daquelas pessoas que realmente confiaram no que Deus falava e dizia, no fim, né, deu tudo certo. Questão da fé, a lição de quinta-feira tem uma frase que diz assim: fé não é simplesmente uma crença em algo ou alguém, é agir em resposta a essa crença. Ou seja, quando a gente olha a fé na história, é o nosso agir em resposta à nossa crença, a fé. Então, a nossa ação, a nossa resposta ao Senhor, a gente está exercitando a nossa fé. Eu achei isso aí bem impressionante, essa frase na lição de quinta-feira. E agora, para encerrar, eu trago também a questão de que a gente precisa ter a fé. A gente já tem provas científicas, históricas, provando também partes da Bíblia. Agora, qual vai ser o nosso próximo passo? O que a gente precisa fazer a mais para que Jesus volte logo? Se tudo na Bíblia já está se comprovando, o que a gente precisa fazer a mais? Eu costumo dizer que tem um sermão meu que eu digo assim: por que Jesus ainda não voltou? Por 2 motivos. Número 1, é porque para Jesus voltar, a gente precisa refletir o caráter dele. Enquanto o seu povo, enquanto as pessoas, os escolhidos de Deus, aqueles que aceitam o Senhor, não refletirem ainda o seu caráter, Jesus ainda não vai voltar. E o segundo é porque Jesus ele é longânimo. Ao contrário, não é a gente que espera a volta de Jesus, é Jesus que espera todos os dias a nossa entrega total para Ele. Talvez Jesus não voltou ainda porque Ele esteja esperando você. Talvez Jesus não voltou ainda porque Ele esteja esperando alguém da nossa família, os nossos queridos. Então, isso é um ponto que me deixa feliz. E a gente, assim, Jesus não voltou porque Ele deve estar esperando alguém se entregar completamente a Ele. Mas, isso aí não vai se prolongar por muito tempo. Vai chegar um momento que Jesus vai se levantar e Ele vai dizer assim: feito está, a porta da graça se fechará. Então, enquanto a porta da graça não se fecha, é uma oportunidade da gente se voltar ao Senhor a cada dia, buscar o Senhor, orar pelos nossos amigos, pregar, falar através da nossa vida, que as outras pessoas possam ver Jesus, para que Ele possa, de verdade, a gente possa contemplar Jesus voltando às nuvens dos céus o mais rápido possível. Eu acho que a gente pode encerrar a lição meditando nas palavras de Jesus. Feliz aquele que não viu e creu. Que a gente possa acreditar sempre em Deus, né? Mesmo que não tenhamos provas disso. Pastor, pode orar para nós, para encerrar? Vamos orar. Bom Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra. A Tua palavra, ela tem o poder de, aberta, lida e praticada, de transformar vidas. Que a gente, ao ter encontro com a Tua palavra, a nossa vida possa ser transformada. Obrigado porque cada pedaço da Bíblia escrito por profetas, homens inspirados pelo Senhor, eles têm feito a diferença na nossa vida. Que também, Senhor, os achados arqueológicos, a ciência, ao comprovar esses textos da Bíblia, eles possam trazer cada dia mais sustentabilidade para a nossa fé. Mas que, independente desses achados, a gente possa de verdade encontrar na Bíblia uma fonte de veracidade, porque a Bíblia é a Tua palavra. Nos dê paz, nos dê ânimo, nos dê motivação, para que a gente dia após dia possa estudar a Tua palavra, para que a gente possa se achegar mais ao Senhor. Dar-nos a Tua paz e a Tua bênção. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E estendemos a vocês, amigos que estão nos assistindo, para a semana que vem estudarem a lição e estar aqui com a gente na recapitulação. Agora vamos cantar sobre a nossa grande esperança de estarmos um dia com Jesus no céu. O hino Mansão sobre o Monte. Aguardo o dia de
Provai e vede. História de hoje, anunciada. Eu sou Cleude, mas me chamam de Branca. Sou a motorista da equipe missionária e ajudo no que posso nos projetos evangelísticos. Eu sou a Socorro e ajudo na hora de ministrar a palavra e também nos momentos de louvor. Eu sou Reginaldo e sempre preparo uma mensagem musical especial para apresentar nas igrejas onde estamos. Eu sou a Lourdes, coordeno a escola sabatina e a parte musical, cantando e incentivando o louvor nas congregações. Eu sou a Anunciada, sou a pregadora da equipe missionária e também dirijo e coordeno os estudos bíblicos. Nossa equipe está sempre se deslocando para as igrejas longe dos grandes centros, levando a mensagem de salvação aos mais necessitados. Particularmente, Deus me deu uma missão há 40 anos e eu tenho feito tudo para cumprir. Sou uma pessoa humilde, sem recursos, mas Deus tem me usado para construir igrejas nas comunidades mais carentes do nosso município. Essa é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, construída aqui em Vermelho. Nós construímos essa igreja, eu ajudei desde a fundação, construir a nave, classe de criança, sala de jovem, muro, jardim. Hoje, com 87 anos, depois de 10 igrejas construídas, eu ainda tenho saúde para seguir nesse ministério. João, essa obra eu quero entregar em 6 meses. Vamos acelerar esse trabalho, que está muito devagar. Estou diante de mais um projeto concluído aqui no Alto da Bela Vista, contemplando uma igreja adventista que eu fiz parte na construção desde a fundação. Depois de concluída, fomos muito abençoados por ver muitas almas e se batizando. Contemplamos a felicidade de todos, porque é maravilhoso servir ao Senhor. João, quando estiver pronto, me chame que eu vou sentar uns tijolos, tá bom? Tudo bem, daqui uns 5 minutos ela está pronta. Durante toda a minha vida, Deus tem sido fiel comigo e meu compromisso com a sua causa é uma resposta a essa fidelidade. Caros irmãos, eu lhes faço um desafio para que vivam uma experiência real com o Senhor. Provai e vede. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus, também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então,
É só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei. Por isso estou clamando a Deus. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz. De ti preciso como nunca precisei. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Perdoa-me, Jesus. Pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim, mas devo admitir que isso só me fez chorar. De ti preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Our lives may be out of control. Society may be out of control. The world may be out of control. But Jesus Christ still sits on the throne. He is still the sovereign God. He is still in control of the universe. Jesus Christ is alive. Bom dia, um bom sábado para você. Para mim é uma alegria poder estar aqui com você mais um sábado nesse terceiro encontro da nossa série Pedro, o pescador que se tornou apóstolo. A gente tem tido encontros bem especiais e estudado a respeito da vida de Pedro, uma vida cheia de altos e baixos. Pedro falando que Jesus era o Cristo, Filho de Deus vivo, ali naquela confissão maravilhosa. Semana passada a gente viu que Pedro era um apóstolo de atitude, andou por sobre as águas, e hoje a gente vai estudar algo bem especial sobre a vida de Pedro, que é depois que Jesus morreu, e a gente vai então perceber o quão maravilhoso foi o discipulado de Jesus para com Pedro. Então eu convido que você abra aí sua Bíblia em Atos capítulo 3, e a gente vai ter um momento especial
de abertura da palavra de Deus, a gente vai poder estudar a palavra de Deus, e eu tenho certeza que mais um sábado, ao terminar essa live, você vai ter a certeza de que Deus falou poderosamente ao seu coração. A gente tem estudado a respeito da vida de Pedro, a gente tem encontrado algumas coisas especiais da vida de Pedro, e nesse sábado em especial não vai ser diferente. A gente vai poder extrair lições práticas, lições especiais para a nossa vida desse texto, dessa perícope aqui da vida de Pedro. Jesus, nesse momento aqui em Atos, já tinha morrido, e os discípulos estavam ali sem saber o que fazer, os discípulos estavam ali começando a igreja cristã, ali estava no princípio ali, da igreja primitiva. Então, Pedro, ele foi um discípulo ousado, Pedro, ele teve atitude, Pedro, ele pregou, Pedro, ele teve no seu discurso, na sua pregação, 3.000 pessoas foram batizadas. Então, Pedro tem uma vida fantástica para a gente estudar. E no capítulo 3, verso 1, diz assim: a cura de um coxo. Eu queria, nesse momento, contar para vocês um pouco da história desse coxo. Esse coxo morava mais ou menos a 40 quilômetros da cidade de Jerusalém. Esse coxo ouviu falar a respeito de um homem chamado Jesus de Nazaré, um homem que fazia milagres, um homem que curava coxos, fazia cegos enxergarem, os mortos ressuscitarem, e aquele coxo começou dentro dele a ter uma esperança, a confiar que se ele tivesse um encontro com Jesus, a sua vida seria transformada. Aquele coxo, ele obviamente ele não poderia ir andando para Jerusalém porque era muito longe e ele era coxo, ele não conseguia. Mas aquele coxo, ele contava com seus amigos. Olha a importância dos amigos. Os seus amigos, ao verem que aquele coxo ele tinha esperança de que se ele tivesse um encontro com Jesus, a sua vida teria algo especial, a sua vida seria mudada. Aqueles amigos resolvem levar aquele coxo para Jerusalém. Os amigos colocaram aquele coxo, jumento, a jumentinha, e levaram aquele coxo para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, aquele coxo animado para poder conhecer Jesus, para ver Jesus face a face, esse Jesus de Nazaré que fazia milagres, esse Jesus de Nazaré que pregava, que ensinava, e ele começa a perguntar para as pessoas: olha, você viu Jesus de Nazaré? Onde é que eu encontro Jesus de Nazaré? Por favor, eu vim distante, os meus amigos me trouxeram aqui porque eu quero ter um encontro com Jesus, o Nazareno. Onde é que eu encontro Jesus? E para a triste notícia daquele coxo, Jesus havia morrido crucificado. Aquele coxo, sem esperar por aquela notícia, fica triste, mas aquele coxo, ele saiu da sua cidade com uma alegria no seu coração e com a certeza de que ao voltar para a sua cidade, ele teria sua vida transformada e ele chegaria na sua cidade andando, porque seria curado por Jesus. Naquele momento Jesus estava morto e aquele coxo estava triste e ao mesmo tempo com vergonha de voltar para a sua cidade, porque as pessoas iriam dizer para ele: tá vendo? Você foi com tanta esperança encontrar esse tal de Jesus e olha, você voltou coxo de novo. Então aquele coxo resolve ficar em Jerusalém. E você sabe que para um cego, para um coxo, para algum deficiente naquela época era muito difícil. As pessoas não davam valor, as pessoas achavam que aquilo que elas estavam sofrendo era por conta do seu pecado ou o pecado dos seus pais. E aquele coxo, ele estava colhendo ainda desses frutos. E aquele coxo resolve ficar em Jerusalém, mas ele não tinha emprego, não teria como trabalhar, não tinha alguém para ajudar, e ele resolve pedir esmolas na porta do templo. E com suas esperanças naquele momento estavam acabadas porque Jesus haveria morrido, ele resolve ficar por ali mesmo pedindo as esmolas para poder sobreviver. Então, no capítulo 3, verso 1 de Atos, a Bíblia diz o seguinte: Pedro e João, eles subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Para por aqui. Algumas coisas são interessantes a gente
perceber na narrativa bíblica. Primeiro, Jesus haveria morrido. Segundo, Pedro, depois que o Espírito Santo desce sobre os discípulos, ele prega, 3.000 pessoas são batizadas. Pedro ali impelido pelo poder do Espírito Santo, João disse, e agora, Pedro, para onde a gente vai? Pedro olha para João e diz, a gente vai para o templo. João olha para Pedro e diz assim, mas Pedro, a gente vai para o templo. Essas mesmas pessoas, sacerdotes, eles crucificaram Jesus e você quer pregar no templo? Pedro disse, a gente vai para o templo. E Pedro e João, eles vão para o templo, mas não é em qualquer horário no templo. A Bíblia diz que eles subiram para o templo para a oração da hora nona. A hora nona era o sacrifício da tarde, 3 horas da tarde, naquele momento, era feito o sacrifício na oração da hora nona. Ou seja, o templo estava lotado, tinha muitas pessoas no templo. E Pedro e João, eles subiram para o templo para pregar no templo, para falar do Jesus crucificado, o Jesus ressurreto, mas um Jesus que viria, uma mensagem de salvação, de esperança. Pedro, ele era ousado. Querido irmão, na pregação do evangelho, a gente precisa ser ousado. Não tenha medo, seja ousado, porque você vai no poder de Cristo Jesus. Pedro, ele tinha isso dentro do seu coração. Pedro sabia que ele precisava ser ousado, porque a mensagem era ousada. Pedro sabia que Jesus colocava dentro do coração dele essa ousadia, porque Jesus também foi ousado. Então, na pregação do evangelho, querido irmão, seja ousado, porque você vai, pelo poder de Deus, falar desse maravilhoso Jesus para as outras pessoas. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona, 3 horas da tarde, o templo lotado por conta do sacrifício. No verso 2 diz que era levado todos os dias um homem coxo de nascença, para a porta do templo chamada Formosa. Ou seja, todos os dias aquele coxo era pegado dos seus amigos, colocado na frente do templo, na porta chamada Formosa, na principal porta do templo. Ou seja, a maioria das pessoas que entravam e saíam do templo, entravam e saíam pela porta chamada Formosa. E eles olhavam todos os dias para aquele coxo, porque ela era colocado ali diariamente. E as pessoas, ao ver aquele coxo diariamente, diziam, olha só, quem pecou? Ele ou os pais? Está aqui pedindo esmola. Davam migalhas para aquele coxo. Aquele coxo ali sentado, triste, talvez sem esperança. Ele colocava todas as suas esperanças em Jesus, para ele fosse encontrar com Jesus, e Jesus naquele momento tinha morrido. Mas mal sabia ele que ele iria encontrar os discípulos de Jesus e que a sua vida seria mudada completamente. No verso 3, a Bíblia diz que vendo o coxo, a Pedro e a João, que iam entrar no templo, aquele coxo implorava que eles lhe dessem alguma esmola. O verso 4, Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Agora você imagina Pedro e João, impelidos pelo poder do Espírito Santo, estavam entrando na porta formosa do templo, na principal porta, para falar de Jesus, o Nazareno, aquelas pessoas crucificaram. Pedro subiu juntamente com João, mas na porta ele encontra um coxo, e o coxo implorava para Pedro e para João uma esmola. Eu imagino alguém que estaria com fome, alguém que estava com sede, alguém que estava triste, porque as pessoas entravam e saíam, não davam atenção, não perguntavam como é que eles estavam, não davam um bom dia, nem se importavam com aquele coxo. Pedro e João, ao entrarem naquela porta formosa, olham para aquele coxo. E aquele coxo, ele começa a implorar, porque as pessoas entravam e saíam do templo e ninguém nem olhava para ele. Agora Pedro e João olharam para aquele coxo. O coxo implora para que eles dessem para ele alguma migalha, alguma esmola. Pedro e João param. Aquele coxo fica feliz, dá um sorriso, olha para Pedro e João. E no verso 4, a Bíblia diz que Pedro, fitando, olhando no olho dele, juntamente com João, disse, olha para nós. Eu imagino o rosto de felicidade, a alegria no coração daquele coxo.
Várias e várias pessoas entravam e saíam daquele templo e não davam nem bom dia para ele, nem olhavam na cara dele. E agora Pedro e João, ao entrarem, olharam para ele, olharam e disseram: ei, coxo, olha para nós. No verso 5, a Bíblia diz que ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. No verso 6, Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo nem prata e nem ouro. Mas espera aí. Aquele coxo estava com fome, com sede. Aquele coxo estava agora frente a frente com Pedro e João. Obviamente, quem está com fome quer comer. Quem está com sede quer beber. Aquele coxo olhou para Pedro e para João e disse assim: é hoje. Hoje eu vou tirar a minha barriga da miséria. Tantas pessoas entraram e saíram, ninguém parou e falou comigo. Esses 12, eles pararam, pediram para olhar para eles. Eu olhei, eu estou aqui, eu vou receber alguma coisa especial no dia de hoje. Eu vou receber uma gorda esmola. É hoje que eu vou comer, tirar minha barriga da miséria. Esses 2, foi Deus que enviou esses 2. Aí agora Pedro e João dizem assim: ó, tá feio o negócio, hein? Eu não possuo nem prata e nem ouro. Eu imagino a cara daquele coxo. Aquele coxo deve ter imaginado: ixi, então Pedro e João, senta aqui, a gente vai pedir esmola junto. Por que vocês pararam? Por que vocês pediram para eu olhar para vocês? Entrava e saía. Se fosse para falar isso, nem precisava. Mas o mais bonito vem depois dessa frase de Pedro. Pedro, porém, ele diz: eu não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé e passou a andar. E entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo ele a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por tudo que lhe acontecera. Amém. Que maravilha! Pedro e João olharam atentamente para aquele coxo e Pedro disse: eu não possuo nem prata, eu não possuo ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Cristo Jesus, o Nazareno, anda. Aquele coxo de um salto se pôs em pé. Pá! Os seus tornozelos, seu pé ficou firme. Aquela esperança, quando ele ouviu Jesus Cristo, os seus olhos brilharam novamente na esperança de que ele andaria. Aquele Jesus que ele ouviu falar que fazia milagres, deixou discípulos. Sim, Pedro, aquele discípulo que negou a Jesus. Mas Pedro, ele teve a sua vida transformada pelo poder e pela graça de Deus. Talvez eu esteja falando com você que um dia negou a Jesus. Mas Deus está te dizendo hoje que se você aceitar a sua misericórdia, a sua graça, você terá a sua vida transformada. Querido irmão, Pedro nesse momento fez um milagre, fez um coxo andar. Esse coxo de um salto se pôs em pé. Pedro pegou ele pela sua mão, levou ele para dentro do templo. E a Bíblia diz que aquele coxo começou a pular, a cantar, a louvar a Deus. Jesus Cristo me curou, Jesus Cristo me salvou. Ele começa a pular, ele começa a cantar, ele começa a glorificar a Deus. E todos os que estavam ali no templo começam a olhar para eles assim: ei, olha só, é aquele coxo, ele estava agora ali pedindo esmola. Como é que pode? E aquele coxo disse: sabe por que eu estou em pé? Eu estou em pé porque Jesus Cristo, o Nazareno, me curou. Querido, eu fico imaginando a cara daquelas pessoas que estavam no templo, dos sacerdotes que estavam oficiando ali no templo. Como assim? Jesus Cristo, aquele que a gente crucificou, aquele que morreu? Eu imagino alguns naquele momento dizendo: o que é que a gente fez? Realmente, Jesus Cristo, ele era o Messias aguardado.
Realmente, a gente matou o prometido, o Messias. Muitas pessoas que viram aquela cena, a Bíblia diz que eles ficaram admirados e cheios de assombro por tudo aquilo que aconteceu com aquele coxo. Querido, a gente está no momento crucial da história do mundo. O mundo hoje parece que não tem amor, mas é bíblico. A Bíblia diz que em certo momento da história do mundo, o amor de muitos esfriariam. E Deus está te chamando para que você possa pregar que Ele é amor. Sabe? O mundo, assim como aquele coxo, está sem esperança. E a Bíblia está chamando você para que você possa pregar e falar que a esperança é Jesus. A sua vida precisa estar pautada diante da palavra de Deus. Deus te chama para você, assim como Pedro, dar para o mundo aquilo que o mundo mais precisa. O mundo não precisa de prata. O mundo não precisa de ouro. Mas assim como Pedro, você precisa dar para o mundo aquilo que o mundo mais precisa. E o que o mundo precisa é de Cristo Jesus. O Nazareno. É nele que as pessoas vão obter soluções para os seus problemas. É nele, em Jesus, que você vai ter o seu casamento restaurado. É em Cristo Jesus que você vai ter aquela bênção que você almeja. É em Jesus que você vai obter aquele milagre que há tantos anos você ora. Nós precisamos parar nesse momento e dar para o mundo aquilo que o mundo mais precisa. É Jesus, Cristo, o Nazareno. Olha como a vida de Pedro é impressionante. Pedro, um discípulo cheio de atitude. O primeiro discípulo a ser chamado por Jesus para ser pescadores de homens. Pedro aceita o convite. Pedro participa da trajetória de Jesus. Pedro, lá na última ceia, Pedro olha para o Senhor e diz: Senhor, não sou digno, o Senhor vai lavar os meus pés? Não, Senhor. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não é digno. Pedro olha para Jesus e diz: Jesus, me lava inteiro. Pedro nega Jesus. Pedro diz: esse aí, eu nem conheço, por 3 vezes. O Espírito Santo é derramado na vida dos discípulos. Pedro, num sermão, 3.000 pessoas são batizadas. E neste momento, Pedro ele curou um coxo. Sabe por que a gente está fazendo essa série da vida de Pedro? Porque a vida de Pedro se assemelha muito com a nossa vida e com a nossa caminhada cristã. A nossa vida é cheia de altos e baixos. Mas olha só, em Cristo, a gente é capaz de fazer proezas. Em Jesus, a gente pode fazer milagres. Em Jesus, a nossa vida pode ser um canal de bênção para outras pessoas. Jesus, nesta manhã, Ele te chama para que você possa dar para o mundo aquilo que o mundo mais precisa, que é Jesus. Naquele dia, aquele coxo estava sem esperança. Naquele dia, aquele coxo estava precisando de algo. E era Jesus. Você hoje, como um discípulo, você precisa dar para o mundo, para esse mundo sem esperança, talvez para o teu vizinho, talvez para o teu amigo, aquilo que eles mais precisam, que é Jesus. Você está em casa nesse momento, no conforto do seu lar, talvez sentado no seu sofá, deitado no seu sofá, na sua cama, com a coberta quentinha. Pega teu telefone aí. Pegou seu telefone? Abre agora no WhatsApp. Abriu o WhatsApp, você vai escolher alguém da sua lista, dos seus contatos, para nesse momento você enviar uma mensagem. Envie, abre aí. Você vai enviar uma mensagem. Envie uma mensagem dizendo para essa pessoa que a esperança é Jesus. Vai, abre aí teu WhatsApp, escolher uma pessoa. Ao escolher essa pessoa, você vai colocar:
nesta manhã de sábado, estou orando por você. E não se preocupe mediante essa situação do mundo. O mundo parece estar sem esperança, né? Mas olha só, deixa eu te dizer algo. A esperança é Jesus. Manda essa mensagem. Mandou? Que maravilha. A gente daqui a pouco vai orar por essas pessoas que você mandou essa mensagem. Nós precisamos espalhar essa mensagem de amor, de esperança para essas pessoas. Assim como foi aquele coxo, naquele momento se encheu de esperança e teve um milagre na sua vida. Eu tenho certeza de que muitas pessoas também terão a sua vida transformadas pelo poder de Cristo Jesus. Mas olha só, sabe o que foi crucial na vida daquele e na cura daquele coxo? É que aquele coxo resolveu confiar em Jesus, mesmo sem conhecer pessoalmente Jesus. E a gente dia após dia precisa aprender a confiar. Mesmo quando a dor fizer a gente tentar desistir, talvez desistir de viver, desistir da nossa caminhada cristã. É nesse momento que a gente tem que orar. É nesse momento que a nossa fé precisa se exercitar. É nesse momento que a gente vai confiar no Senhor. Assim como aquele coxo, ele confiou e teve o seu milagre. Nesta manhã, você também precisa confiar, porque Deus, Ele quer te dar um milagre. Iremos agora escutar um louvor. E esse louvor fala exatamente disso, que nós precisamos aprender a confiar. Aprenda a confiar e dê para o mundo aquilo que o mundo mais precisa, que é Cristo Jesus. Ao escutarmos esse louvor, esse belo louvor, ore, feche os teus olhos aí onde você estiver. Ore por essas pessoas que você mandou essa mensagem, dizendo que Jesus é a esperança para a vida delas, que Deus é amor, que Jesus quer salvá-las. Ore por essas pessoas e ao final a gente vai orar por essas pessoas também. Eu tenho certeza de que elas vão se sentir abraçadas pelo poder de Jesus nessa manhã. Sofrimento, a noite não passa e eu choro, problemas, tantas dores, onde vou ter a solução? É difícil. Quem disse que haveria segurança neste mundo aqui? Não existe. Então eu me pergunto, Senhor, como irei vencer tantas lutas? Preciso aprender a confiar quando a dor me fizer desistir de viver. Eu vou orar e então vou sentir teu poder, teu amor, e para sempre descansar em tuas mãos. Descansar. Meu coração se fecha, sentimentos que nunca provou. O fere, mas vai abrir aos poucos, aos raios da manhã que irão curá-lo. Eu vou aprender a confiar quando a dor me fizer desistir de viver. Eu vou orar e então vou sentir teu poder, teu amor, e para sempre descansar em tuas mãos. Descansar. No sofrimento nasce então a esperança e a coragem. Vou
esperar e aprender junto aos pés desta cruz. Eu vou aprender a confiar quando a dor me fizer desistir de viver. Eu vou orar e então vou sentir teu poder, teu amor, e pra sempre descansar em tuas mãos. Descansar. E pra sempre descansar em tuas mãos. Descansar. Eu vou aprender a confiar. Amém. Que bom. Que lindo louvor. A gente precisa aprender a confiar no Senhor. Percebam que a gente está estudando a vida de Pedro e a gente vem na crescente. A gente precisa declarar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo em nossa vida. Que Jesus é nosso Salvador e que Ele é Deus. A gente não basta apenas amar a Jesus. A gente tem que ter atitude. Porque para Deus dar para a gente o que Ele nunca deu, a gente precisa fazer por Ele o que a gente nunca fez. E hoje, a gente estudou e compreendeu que precisamos dar para o mundo aquilo que o mundo mais precisa, que é Jesus. E em Deus, a gente vai fazer proezas. Deus te abençoe, aonde quer que você esteja aí nos assistindo nessa live, nessa manhã. E queria convidar você nesse momento para você fechar os teus olhos para a gente orar ao Senhor. Bom Deus, nós queremos nesse momento louvar o Teu nome pela vida do apóstolo Pedro. A gente tem aprendido tantas coisas a respeito da vida deste homem que viveu, acompanhou o Senhor, instituiu a igreja primitiva junto com os outros apóstolos, e a gente está feliz em poder tirar tantas lições práticas para a nossa vida. Neste momento, Pai, queremos orar por essas pessoas que a gente mandou uma mensagem agora. Talvez essas pessoas estavam vivendo num momento que estavam sem esperança, pensando em desistir, não estavam confiando no Senhor. Nós queremos orar por elas porque neste momento o Senhor nos usou. Que ao enviarmos essa mensagem, elas possam ter a certeza de que a esperança é o Senhor Jesus. Que o amor é o Senhor Jesus. Que a resolução dos nossos problemas e conflitos é o Senhor Jesus. Que a gente possa dia após dia dar para o mundo aquilo que o mundo mais precisa. Cristo Jesus. Que a nossa vida possa ser um reflexo do seu caráter, Pai. Que a gente possa, assim como Pedro, falar com ousadia do Teu amor e da Tua graça. Dá pra gente um bom restante de sábado e que a gente possa, durante essa semana, proclamar o Teu amor, proclamar a esperança que a gente tem, porque a Tua palavra diz que ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Nós oramos acreditando que essa oração ela já foi atendida, porque nós oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Foi um privilégio estar com você nessa live, nessa manhã, e a gente se encontra no próximo sábado para o último encontro da nossa série Pedro, o pescador que se tornou apóstolo. Um grande abraço para você, fique com Deus e até o próximo sábado. Vejo vitória.
tua glória. Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo